tem algumas coisas que a gente precisa aprender, que são mais básicas sobre a leitura do tarô. E uma delas são os tipos de leitura. Então, essa é uma coisa que eu não aprendi enquanto eu estava estudando tarô, porque dificilmente você encontra alguém ensinando a ler fora do estilo tradicional, né, ou da forma tradicional, que é ler de forma intuitiva. Então, com o tempo, foi estudando e foi apanhando bastante, que eu fui observando que tem uma diferença entre a leitura intuitiva e leitura não intuitiva. Então, essa é uma primeira coisa. Tem esses dois tipos, basicamente falando, muito basicamente falando, de leitura do tarô, a leitura intuitiva e a leitura não intuitiva. Dessa leitura intuitiva, ela pode ser puramente intuitiva ou, vamos dizer que parcialmente intuitiva. Então, assim, quando tem uma pessoa que ela tem dom de intuição, tem algumas pessoas que têm dom de intuição, de vidência, de profecia, que elas não precisam de nada, de nenhum objeto, nenhum oráculo, nenhum elemento para canalizar a energia. Então, de repente, elas só olham para a pessoa e elas falam alguma coisa. Ah, você trabalha com a saúde, não é? E a pessoa, tipo, é médica, né? Ou ela fala, ah, vai acontecer tal coisa na sua vida. Às vezes a pessoa fala isso só olhando para outra, né? Ou até às vezes vendo a foto da pessoa. Agora, tem algumas pessoas que ela tem dom de intuição, que elas têm, né, o dom de intuição, e elas usam algum elemento, algum instrumento para canalizar a mensagem. Como, por exemplo, a leitura pela borra de café, né? Tem pessoas que vão ver na borra de café, tem pessoas que vê nos búzios, e tem pessoas que usam o tarô dessa forma. Então, assim, elas nem estudam os símbolos, os significados, elas usam mais o tarô como esse instrumento de canalização, né? Elas vão olhar a imagem e elas podem até utilizar diversos modelos de oráculo, né? Com desenhos diferentes, com ilustrações diferentes, que vão ajudar elas a canalizar essa mensagem. Então, elas olham para a imagem, vamos supor que elas veem lá na imagem uma praia de um determinado deck de tarô. Aí elas falam para a pessoa, olha, eu estou vendo você numa praia, você vai conhecer uma pessoa e tal. Enfim, elas vão falar uma mensagem baseado no que elas estão conseguindo extrair daquela imagem, mas que não necessariamente tem a ver com os significados da carta, né? O significado dos arcanos. Então, vamos dizer que essa seria uma leitura puramente intuitiva. Agora, uma leitura parcialmente intuitiva, a pessoa ela pode estudar os símbolos, estudar os significados dos arcanos e ela pode usar algum tipo de referência na hora da leitura. Então, por exemplo, ela vai usar uma pergunta, que é uma referência, um modelo de leitura, tipo a cruz celta, o templo de Afrodite, a mandala, o peladã. E ela vai ter as casas, então, pré-determinadas nesse modelo de leitura. E o modelo de leitura, as casas, a pergunta, vai servir para ela como filtro. É como se ela fosse filtrar a mensagem a partir dessas referências. No entanto, ela ainda vai usar a intuição, porque ela colocou lá, vamos supor, ela fez uma pergunta. Ah, o meu ex vai voltar para mim? E ela tirou uma carta. Nesse caso, ela usou apenas um filtro, ela usou apenas a pergunta. E aí ela vai intuir em cima dessa carta, né? Ah, o que está querendo dizer esta carta? Ela vai se basear nos símbolos, ela vai se basear no estudo, né? Na mensagem do arcano. No entanto, o arcano pode querer dizer várias coisas. Mas daí, vamos dizer, ela vai tirar uma conclusão. Se ela fizer vamos dizer que ela vai fazer um outro jogo, e ela faz uma pergunta. E ela fala, eu vou conseguir tal emprego, por exemplo. E aí ela sente de tirar
né, 2 cartas. Aí ela tira 2 cartas, ou mais, tira 3 cartas, 4, 5, enfim. A única referência que ela tem aqui é a pergunta. O meu ex vai voltar para mim, ou vou conseguir o trabalho. Então, ela não tem uma posição determinada para essas casas. Então, aqui você tem também uma leitura parcialmente intuitiva, porque ela não tem uma posição determinada para as cartas, nem ela determinou uma função. Tipo, olha, essa carta vai ser a principal, esta vai ser o complemento da carta principal, essa vai entrar, né, integrando a mensagem. Então, ela não fez essa divisão, ela simplesmente dispôs as cartas. Então, mesmo ela tendo o filtro da pergunta, na hora de ler, ela vai ler de forma intuitiva. E com o tempo, eu comecei a perceber que mesmo quando você usa um modelo de leitura para filtrar a mensagem, né, um modelo de jogo, tipo o Templo de Afrodite, a Mandala, a Cruz Celta, que as casas elas têm uma posição determinada, mesmo quando você usa um modelo de leitura, então vamos dizer que você tem mais filtros, porque você tem a pergunta e você tem as casas. No entanto, eu vi que ainda não era o suficiente. Você ainda vai precisar, vamos dizer que você ainda vai precisar da intuição para fazer a conexão entre as cartas, né? E mesmo muitas vezes não fica claro o que aquela carta significa naquela casa, porque ela tem muitas possibilidades, mesmo você usando esses filtros. E muitas vezes uma casa acaba até confundindo a outra. Então, assim, primeiro, tem essa leitura intuitiva, né, que é puramente intuitiva, como eu falei, você nem precisa estudar os significados dos arcanos. Isso se você tem este dom de intuição, de vidência, se você é uma pessoa sensitiva. Tem essa outra forma, parcialmente intuitiva, então que você pode usar algumas referências, mas vamos dizer que você vai ter que unir a intuição, você vai ter que unir essas referências, a sua intuição, para conseguir interpretar a mensagem que o tarô está trazendo. Se você usar uma referência só como uma pergunta, pode ser muito pouco, né? Você pode ficar perdido, porque você vai tirar as casas, mas não tem uma função para as casas, uma determinação para a posição das casas, então você pode ficar ali, né, vamos dizer, sem entender, vagando ali, esperando, né, canalizar a mensagem, ou quebrando a cabeça, né, mas não consegue entender. Só que, né, mesmo você colocando outros filtros, que você fala, então eu vou usar um modelo de leitura, então eu vou determinar uma posição para casa. Pela minha experiência, eu vi que mesmo assim não era suficiente. Então, assim, quando eu comecei a aprender o tarô, eu achava, né, muito inocentemente, que eu estudando os arcanos, eu entendendo os símbolos, né, os significados, e eu determinando a posição das casas, eu tendo um jogo, bastaria, que eu iria entender. Aqui é passado, presente e futuro, é só eu ver, né, o que significa o arcano. Eu estudo o arcano e vejo o que ele significa na casa de passado, presente e futuro. E aí, né, então, que é aí que eu comecei, né, na hora que você começa a praticar, que começa a surgir, né, os obstáculos, as dúvidas, tal, né, na hora que você vai, por assim dizer, colocar a mão na massa, aí eu vi que não era bem assim. Tinha muita dificuldade para entender, mesmo tendo a posição das casas, mesmo tendo a pergunta. E eu fui tentando, né, ao longo de 16 anos que eu estudo tarô, muitos modelos de leitura, mas muitos mesmo, assim, né? Já tirei a mandala, por anos até eu tirei a mandala, tirei para muitas clientes até. A Cruz Celta, né, que é um método super clássico, Peladã, esse de 3 casas, né, passado, presente e futuro. Tirei muito Templo de Afrodite e muitos modelos assim também personalizados que eu criava para situações específicas. E tipo, apanhando muito, né, porque eu quebrava a cabeça e ficava ali na frente, né, tentando, olhando para as cartas e as cartas olhando para mim e tipo, não conseguia entender nada, né. Então, e eu vi as pessoas falando, né, as pessoas que ensinam tarô, a maioria das pessoas, né, pelo menos todas que eu ouvi, elas sempre falam isso.
você tem que desenvolver a sua intuição, vai chegar um momento que a sua intuição vai se desenvolver. Com o tempo, né, com a prática, você vai conseguir ver a mensagem, né, a mensagem vai emergir diante dos seus olhos e tal, mas isso não aconteceu comigo, né, então simplesmente o que aconteceu é que a minha intuição, né, ela não se desenvolveu, e eu até pensei, eu acho que eu nasci sem essa propriedade, né, vai ver, é um problema que eu tenho particular, né, que nem a gente fala, o celular não vem com recurso de flash, por exemplo, né? Sei lá, não vem com determinado recurso. E eu pensava, então eu vim sem o recurso da intuição, né? Porque para mim não funciona. Mas eu observei que muitas pessoas têm essa dificuldade. E muitas pessoas que leem tarô, né? Ou tiram tarô, ou estudam tarô há muitos anos, elas têm dúvida quando elas vão tirar os seus próprios jogos. E não só tem a dúvida da mensagem, mas como não tem muita noção do que está fazendo na hora que abre as cartas. Porque a própria pessoa não sabe bem por que ela está tirando 2 ou 3 ou 4 cartas e ela não sabe dizer o que significa essas 3 cartas, né? Por que ela abriu 3 cartas? Por que ela abriu 4 cartas? E essas cartas não têm, né, nenhuma função específica, né, ou determinada no jogo. Então, eu observei que não era uma questão só comigo, né? E que, de repente, não é todo mundo que vai ler dessa forma intuitiva. Mas uma outra coisa que eu observei é que mesmo as pessoas que leem de forma intuitiva, elas erram bastante. Então, assim, eu mesma já fui em tarólogas, né, cartomantes, e eu percebi que elas, erra 50%, acerta 50%, ou erra 70% e acerta 30%. Então fica assim uma coisa muito incerta e muito aberta. E uma outra coisa que eu reparei também é que muitas vezes nessas leituras intuitivas a mensagem também ela é muito genérica, ela é muito, muito vaga. Você não consegue uma especificação, né, ou mensagens bem mais diretas, objetivas assim. E também uma outra coisa que eu percebi é que acaba acontecendo da pessoa misturar muito da crença dela na mensagem. Às vezes a mensagem era uma coisa muito simples, é para eu viajar ou não? E às vezes a mensagem é para você viajar, né? Ou você vai ter sucesso, enfim, na sua viagem. Mas às vezes você faz uma pergunta para a pessoa e ela fala uma coisa, como se fosse para enriquecer a mensagem, né? Ela acaba trazendo muita coisa da parte dela e que não tem a ver com a mensagem do tarô. E ela acaba acrescentando muita crença, sabe? E pregando muito para a pessoa, assim, passando muitas regras, né? Que ela entende que aquilo é certo ou que aquilo é correto e que está fora do contexto da leitura, né? Então, aqui é uma outra coisa que acaba acontecendo. E aí, nisso, começaram a vir algumas questões para mim, porque eu comecei a indagar, né? Que se a mensagem do tarô ela é importante, se a gente consegue, através do tarô, comunicar com o plano espiritual ou este plano mais elevado, que conhece a verdade, né, e que está trazendo para a gente essas mensagens para iluminar, para orientar. Então, essas mensagens, elas são importantes. Então, eu comecei a pensar, não tá certo a gente ler nas coxas, sabe? Ler por cima, né? Ou, uma coisa eu entendi, a outra não, deixa para lá, né? Ou tem umas cartas que eu entendi e as outras não, então vou ignorar essas que eu não entendi, sendo que se saíram aquelas cartas, então deve ser porque a mensagem é importante. E uma outra coisa, essa forma muito incerta de ler, né? Porque dessa forma intuitiva, como eu falei, eu percebi que tem muito erro, sabe? Tem muita coisa que a pessoa fala que não tem a ver, então ela fala umas coisas que tem a ver, outras coisas que não tem. E fica assim muito vago, sabe? Você pega meio por cima e tal. Então eu pensei, deve ter uma forma de ler que seja mais segura, que seja mais precisa, porque é importante que a gente entenda a mensagem. E uma outra coisa é que se você tem que ficar quebrando a cabeça, sabe, para entender, né, ou você fica ali esperando adivinhar,
acaba se tornando uma coisa não funcional, né? Não é funcional, não é uma ferramenta funcional se você não consegue ter precisão nela, ter segurança e também usar ela de uma forma prática. Eu consigo abrir o jogo e eu consigo entender com clareza e vamos dizer que com uma certa rapidez, assim, porque não pode ser uma coisa que toma tanto do seu tempo, né? Ou horas do dia, ou dias até para você entender a mensagem. E muitas vezes você, às vezes, até se conforma com uma mensagem porque você não entendeu, na verdade, o que o tarô falou. Então, é meio como se a gente tivesse até mascarando a nossa própria... o nosso próprio desconhecimento de como que se usa essa ferramenta. E quando eu estava com esses questionamentos, eu pensei, ou o problema é a gente, ou o problema é o tarô. Né? Ou o problema é o tarô, ou o problema é a gente, que não está sabendo usar. Então, eu acho que o problema não é o tarô. E foi o que eu pensei. Eu falei assim, não, para poder dizer, né, para você poder bater o martelo e falar, olha, o problema é o tarô, nós teríamos que ter tentado todas as formas possíveis de usar e ter estudado muito profundamente, de forma muito criteriosa, para poder dizer, olha, essa ferramenta não funciona. Então eu falei, deve ser que a gente não está usando certo. E foi aí que eu comecei a observar os padrões, né? Eu comecei a observar padrões, fazer registros e observar esta forma, qual é a forma que o tarô responde, qual é a dinâmica por trás das cartas e das respostas e da própria linguagem do tarô. E aí entra uma outra questão, que o tarô, ele não é uma ferramenta tão simples como algumas pessoas fazem parecer, né, da maneira como elas falam. Então, assim, eu tenho observado que o tarô você precisa estudar. Você pode até estudar de forma superficial, como eu falei, tem pessoas que nem precisam estudar, porque ela vai ler de forma intuitiva. Mas se você estudar de forma superficial, você também vai ficar na superfície, tipo, uma coisa vai ser consequência da outra. Agora, para você compreender melhor as leituras, primeiramente, você tem que conhecer os arcanos. E como nós estamos falando de combinações de cartas, logicamente você precisa conhecer tanto os arcanos maiores como os arcanos menores. Então, uma outra coisa aqui é que é preciso conhecer os arcanos, você precisa estudar o simbolismo, saber, né, os significados e entender de onde esses significados vêm. Então, a questão não é que o estudo ele é complexo, mas eu preciso saber, tá, a imperatriz significa isso e isso. Então, quando eu tiro um significado dela, né, eu sei da onde que eu estou tirando. A imperatriz também significa conforto. Da onde eu estou tirando esse significado? Ela significa crescimento, da onde eu estou tirando. Então, assim, tem os significados derivados que eu vou tirar do simbolismo mais básico, né, ou do simbolismo central. E quando eu entendo esse simbolismo central, eu começo a não decorar até, porque eu compreendi da onde que está vindo, né, aqueles outros significados. E dentro disso, eu queria também falar sobre os significados específicos, porque para ler o tarô de forma mais precisa, mais objetiva, mais segura, você precisa conhecer e trabalhar com os significados específicos, né? Você precisa trabalhar com os arcanos, conseguindo ver, né, ou conhecendo mesmo, esses significados de forma mais específica, mais direta. Então, por exemplo, normalmente quando eu ia estudar um arcano, a explicação do arcano, ela vinha sempre dentro de um contexto, assim, né, ou filosófico, né, uma grande explicação filosófica complexa, ou dentro de um contexto, assim, do cotidiano, né, então, por exemplo, você vai estudar uma figura da corte, aí, né, eu até peguei aqui o exemplo do Cavaleiro de Copas. Aí você vai estudar o Cavaleiro de Copas, você vai, a pessoa normalmente vai falar coisas assim, né? Ah, este cavaleiro, ele é uma pessoa idealista, ele é um rapaz romântico, que tenta seduzir as pessoas, mas você não pode confiar nele, você não pode confiar, né, na sua palavra, né, ou nas suas declarações de amor. Você precisa sempre estar atento ao movimento do Cavaleiro de Copas.
porque seja por sedução maliciosa ou por inconstância sentimental, as suas propostas não são consistentes, né? Então, assim, a pessoa vai dando uma explicação, né, como que desta personalidade do Cavaleiro de Copas. E aí, quando eu ia tirar no jogo, né, então sai o Cavaleiro de Copas no jogo, eu lia toda aquela explicação de uma personalidade, mas não conseguia entender o que naquele jogo ele está dizendo, mas nessa casa específica o que ele está dizendo. E aí, quando eu comecei a entender os significados específicos, olha, o Cavaleiro de Copas ele pode ser simplesmente um convite, uma proposta, então é um significado, vamos dizer que direto, né? Ou específico, ou objetivo, algo assim. Olha, proposta, convite, mudança intuitiva, ele sente de mudar o caminho, ele está fazendo uma coisa de um jeito, de repente ele sentiu de fazer de outro. Então são coisas mais objetivas, eu não estou colocando ele dentro de um contexto, né, de uma história, como que ele age nos relacionamentos, não. Então eu consigo, vamos dizer que na hora da leitura, pegando esses significados específicos, compreender melhor a resposta, direcionar melhor a minha resposta. Então essa é uma coisa, né, vamos dizer uma coisa, entender os significados específicos que vai ajudar na hora da minha leitura, para eu ter uma leitura mais clara, mais segura e mais objetiva. Então nessa primeira parte nós vimos que tem a leitura intuitiva e a leitura não intuitiva. São duas formas de ler o tarô. Na leitura não intuitiva, nós precisamos usar filtros, referências, para ajudar a filtrar a mensagem de forma mais específica, mais objetiva. E a gente viu que para a gente fazer isso, nós precisamos conhecer os arcanos, ou seja, estudar mesmo o simbolismo, conhecer esses significados específicos, palavras-chave. Como eu disse, não é que tem que ser complexo, porque é complexo, não, é até o contrário. Quanto mais didático a gente conseguir deixar esse estudo, melhor. Mas a gente precisa conhecer os arcanos, porque a gente não está lendo de forma intuitiva. Não quando você tira o jogo, você abre o seu próprio jogo e você não sabe dizer o que ele significa, então a sua leitura não é intuitiva. E nós vimos, justamente pegando aqui, né, já no gancho de conhecer os arcanos, que é importante conhecer os significados específicos, porque se a gente sempre estuda o arcano em contexto, na hora que a gente tira o jogo, fica mais difícil de a gente filtrar quais são as possibilidades de significado, porque eu sempre tenho que ficar encaixando ele numa história. E aí eu tenho dificuldade de tirar esses significados mais objetivos, ou a mensagem de forma mais objetiva. Se você quer aprender mais sobre as combinações de cartas no tarô e realizar leituras sem depender exclusivamente da intuição, eu te convido a se inscrever para a minha aula exclusiva de combinações de cartas no tarô no dia 25 de novembro. Não perca essa aula, que ela vai ficar disponível por tempo limitado. Acesse o link que está logo abaixo na descrição do vídeo e garanta a sua participação. Muito obrigada e eu te vejo lá.